Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo legal. Bom, pessoal, vamos retomar então agora nosso estudo em ciências. Vamos fazer agora o estudo da primeira parte da unidade 3, capítulo 1, alimentos e nutrientes. Começa na página 90 até a página 106. Só para confirmar aqui, livro Buriti mais Ciências, Unidade 3, capítulo 1. Vamos em frente? Bom, vamos começar então. O capítulo 1 da unidade 3 vai falar sobre alimentos e nutrientes. Então, o texto vai falar sobre as coisas que nós comemos, as coisas que nós consumimos no dia a dia e qual a importância, qual o impacto desses alimentos na nossa saúde, no nosso corpo. Esse primeiro texto aqui, o livro vem trazer algumas ideias principais. Ela vem falar assim que o nosso corpo precisa de energia. Energia para se locomover, para andar, para pular. Os órgãos do corpo humano, eles precisam de energia para funcionar. E nós retiramos essa energia dos alimentos. Portanto, para retirar uma quantidade suficiente de energia dos alimentos, nós precisamos comer os alimentos certos. E o texto vem falando aqui sobre os alimentos ricos em nutrientes. Está aqui, ó. Nutrientes. E o que vem a ser então os nutrientes? São substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo, aproveitadas para retirar energia, para fabricar energia. E esses alimentos, eles são classificados com alguns nomes. Então, o livro nos mostra os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Essas 5 classes de alimentos fornecem energia para o nosso corpo, exercem uma função no nosso corpo. Bom, aqui o livro vem trazer algumas definições, vamos ver mais atentamente cada uma delas. Os lipídios fornecem energia e são importantes na manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Exemplos de alimentos ricos em lipídios: o azeite, o óleo de soja e o abacate. As hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais, necessários para que o organismo funcione bem, além de ajudar na prevenção de doenças. Esses alimentos também contêm fibras, que não são considerados nutrientes, mas são muito importantes, pois garantem o bom funcionamento dos intestinos. Olha só, hortaliças, tudo bem? A água é indispensável para o funcionamento do corpo. Por isso, ter uma alimentação saudável também inclui beber água. Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidades em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. As proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango e ovos. Bom, pessoal, então basicamente o que o texto está tentando nos dizer é que nosso corpo ele precisa de diversos tipos de alimento. E cada alimento vai ter uma função diferente no corpo. Alguns alimentos servem para dar energia. Outros alimentos nos trazem vitaminas e minerais. Outros alimentos servem para na construção de células, na renovação de células. Então, cada alimento, cada classe de alimentos, né, lipídios, vitaminas e minerais, carboidratos e proteínas, cada uma dessas classes de alimentos vai ter uma função diferente
no nosso corpo. E o nosso corpo precisa de porções definidas de cada um desses alimentos para poder funcionar de uma maneira correta. Vamos em frente no conteúdo? O ato de comer. Então o texto está trazendo para nós que o ato de comer precisa ser saudável. O que isso significa? Que é importante comer, né? O ato de comer ele precisa ser agradável, ele precisa ocorrer em horários regulares e em locais apropriados, de preferência na companhia de familiares ou colegas. O texto está falando também que os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo. Ou seja, povos diferentes, de diferentes localidades do planeta, possuem hábitos alimentares diferentes. Vou citar alguns exemplos aqui. Para nós que vivemos aqui no Brasil, não é comum se alimentar com cobras, morcegos, ratos e alguns animais. Não é do nosso costume, e se você vê alguém comendo, ou se for oferecido a você esse tipo de alimento, você pode recusar, sentir nojo, etc. Em alguns países asiáticos, pelo contrário, já é comum você se alimentar com cobra, com morcego, com rato e com outros animais que não fazem parte do nosso hábito alimentar, não fazem parte da nossa cultura, mas fazem parte da cultura deles. Então, para eles, que vivem lá em outro local e possuem uma outra cultura, é normal, é comum esse tipo de alimento. Ao passo que alguns alimentos que nós comemos aqui, eles lá do lado de lá não vão comer, não gostam, não se sentem confortáveis em comer esse tipo de alimento. Tudo bem? Então, são esses alimentos aqui, né? Carboidratos, minerais, lipídios, vitaminas e proteínas. Nosso corpo, então, precisa de uma quantidade específica, né? Quantidade definida de cada um desses alimentos para poder retirar energia, para poder construir as células e para o nosso organismo funcionar de uma maneira mais equilibrada. Eu gosto de dar o exemplo, fazer uma ilustração, comparando o corpo humano com um carro. Então, olha só, imagine um carro. Carro. O que o carro precisa para se movimentar? Ele precisa de combustível, mas é qualquer combustível que ele precisa? Por exemplo, um carro movido a álcool vai funcionar se colocar diesel? Um carro movido a gasolina vai funcionar se colocar álcool como combustível? Ele precisa também de óleo para lubrificar o motor. Mas eu posso colocar o óleo de cozinha no motor do carro? Será que vai ter o mesmo efeito? Ele precisa também de água, mas é qualquer água. Pode ser água suja? Se eu colocar água suja no radiador do carro, vai resfriar o motor? Ele precisa de bateria, mas qual bateria? Bateria de carro ou a bateria que vai no relógio, que vai no controle da televisão? Então, de igual forma, um carro, um veículo, se nós colocarmos o combustível errado, o óleo errado, a água de maneira incorreta, esse carro não vai funcionar direito. Pode funcionar, mas pode não funcionar bem, pode perder potência, pode não conseguir dar partida, enfim. Se nós não cuidarmos do carro, colocando nesse carro o combustível correto, o óleo correto, a água da maneira correta, né, se deixar faltar água no carro, ele vai fundir o motor. Nosso corpo funciona da mesma forma. Nosso corpo precisa de carboidratos, minerais, lipídios, vitaminas e proteínas. E se nós deixarmos de ofertar ao nosso corpo algum desses alimentos, o que será que vai acontecer com o nosso corpo? Será que vai funcionar bem ou não? Então essa é a reflexão que eu quero propor a vocês. Vamos adiante que nós vamos falar mais sobre esse assunto. Bom, o texto segue trazendo aqui para nós a ideia da alimentação balanceada. E o livro vai trazer para nós um ranking, né, dos alimentos que são mais saudáveis
e os alimentos menos saudáveis. Então, quanto mais próximo aqui do topo, mais saudável. Quanto mais próximo aqui da base, menos saudável. É isso que vai falar aqui, ó. Alimentos in natura. Olha só, ele está aqui no topo, é o primeiro, ó. Ele é mais saudável. O que são os alimentos in natura? São obtidos diretamente da natureza. Por exemplo, legumes, frutas, verduras e ovos. Então, você quer comer uma maçã. Você vai lá na macieira, pega na macieira a maçã, lava ela e já pode comer. Ou seja, é um alimento in natura. Nós encontramos ele direto na natureza. Ele é mais saudável. Aí o texto segue mostrando para nós os alimentos minimamente processados. Que seriam? Os alimentos minimamente processados passaram por algum tipo de alteração, como moagem, limpeza, secagem, resfriamento ou congelamento. Por exemplo, grãos, farinhas, carnes e leite. Então, vou dar um exemplo aqui do arroz. Você quer comer arroz, você vai lá e pega o carocinho do arroz e já come direto? Não. Você tira esse arroz, aí ele passa por um processo de moagem, de secagem, tira a poeira, pode passar por uma lavagem, um cozimento e depois você pode se alimentar com ele. E ele está aqui, ó, na parte de cima, ó, mais saudável. Agora nós vamos observar os alimentos processados e os ultraprocessados, que estão na parte de baixo, que são menos saudáveis. Vamos em frente, que está no próximo slide. Bom, aqui eu coloco para provocar vocês uma pergunta. O que estamos comendo? Olha só, alimentos processados são alimentos que sofreram adição de sal, açúcar ou conservantes. Por exemplo, ervilha em conserva, atum enlatado, frutas em calda, queijos e extrato de tomate. Esses alimentos processados, o que é essa ideia de processados? Significa que eles passaram por um processo. Como assim processo? Um processo industrial. Antes de serem ingeridos, eles precisam passar por algum tipo de fermentação, congelamento, eles passam por um tipo de mistura, né? Coloca-se nesse alimento algum tipo de conservante para ele não estragar, ou então adiciona açúcar, sal. Então são alimentos processados, ou seja, eles passam por um processo industrial. Então aqui já está mais próximo lá dos alimentos menos saudáveis. E por último, aqui o texto nos traz os alimentos ultraprocessados. Olha como essa palavra aqui, pessoal, puxando aqui um gancho lá da língua portuguesa, dos substantivos, essa palavra ultra, ela faz com que a palavra processado seja aumentado. Então ele é ultra, ele é muito processado, altamente processado. Então essa é a função dessa palavrinha para nos dizer que esses alimentos aqui, eles passam por vários processos até chegar à nossa mesa. Então aqui tem alguns exemplos de alimentos ultraprocessados. Olha, Coca-Cola, batata frita, cachorro quente, são alimentos ultraprocessados. Vamos ver um pouquinho mais de perto o que acontece quando nós comemos muitos alimentos ultraprocessados. Olha só, o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado, porque eles são pobres em nutrientes e ricos em substâncias que fazem mal quando consumidas em excesso. Olha só, pessoal, que curioso. Então, alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes. Lembram-se que eu falei nos slides anteriores sobre os nutrientes? Vamos ver qual que eram os nutrientes. Ó, carboidratos, minerais, lipídios, vitaminas e proteínas. Os alimentos ultraprocessados não possuem essas coisas, ou possuem em quantidade muito pequena.
ou seja, eles são pouco saudáveis, eles são menos saudáveis. E consumidos em excesso, eles vão prejudicar a nossa saúde. E aí você vai falar: não, mas eu como cachorro-quente todo dia, sorvete, e não acontece nada. Bom, não acontece hoje. Você é uma criança, você é um adolescente, mas no decorrer da vida, conforme vai passando o tempo, provavelmente esses alimentos vão trazer alguns problemas para a sua saúde. Tudo bem? Vamos em frente no slide? Bom, para não ficar tão grande os vídeos, eu separei o capítulo 1 da unidade 3 em 3 partes. Essa parte que eu mostrei para vocês agora foi a parte 1. Então, teremos também a parte 2 e a parte 3. Eu quero deixar aqui para vocês então agora 3 recadinhos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal do YouTube. Deixa o like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Nos vemos na segunda parte. Até a próxima. Tchau.